Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez na alegria de estudar o Evangelho. Hoje vamos falar sobre o item 9 do capítulo 12, que vai falar sobre a vingança. E para darmos início a esse estudo tão importante para a nossa vida, vamos fazer a oração. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, quanta alegria estarmos aqui estudando os ensinamentos que tanto nos inspiram na evolução do nosso espírito. Agradecemos por essa oportunidade e por tantas outras que no nosso dia a dia nos possibilitam aplicar os ensinamentos desse Evangelho. Pedimos, Mestre querido, que nos ampare nos momentos em que fraquejarmos, que nos traga esse poder do amor, esse poder transformador. Obrigada, Mestre, por tantos ensinamentos. Gratidão a Deus, nosso Pai, e a todos os espíritos que também colaboram nesses estudos. Que assim seja. Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar desse item da vingança, que na realidade é uma instrução dos espíritos dentro desse capítulo Amai vossos inimigos. Então, o item 9 começa assim: a vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros, que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai a vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. Então vamos refletir um pouco sobre essa questão da vingança, que muitas vezes faz parte do nosso dia a dia e a gente nem se dá conta disso. A vingança, como a gente pensa, ser uma vontade de se vingar de algum mal, né, que alguém fez para você, que você sentiu como um mal. E isso antes era para coisas maiores, né? Então, alguém ia e roubava alguma coisa na sua casa, e alguém ia e te difamava, enfim. E vinha aquele sentimento de que eu fui injustiçado e querer fazer a justiça com as próprias mãos. Então, esse é um equívoco na realidade. Claro que existe a justiça
dos homens, né? Nós não estamos totalmente desconsiderando essa possibilidade, não é isso? Mas nesse sentido de ser a justiça pelas próprias mãos, de ser a vingança nesse sentido, da gente querer que a pessoa passe por uma situação parecida com o que nós passamos, que a pessoa também se sinta tão mal quanto a gente se sentiu naquela ocasião. Então, isso primeiramente afeta nós mesmos. A gente tem que ter consciência disso, que tudo que a gente sente, primeiramente nos afeta. Então, quando nós estamos desejando o mal para o outro, nós estamos trazendo o mal para nós mesmos. Mas às vezes é difícil perdoar uma traição, perdoar um amigo que também me traiu, né? Uma traição conjugal, uma traição entre amigos. Mas nós estamos aqui buscando aplicar o Evangelho, esses conhecimentos do Evangelho na nossa vida. No livro Contos desta e d'Outra Vida, do Irmão X, tem uma passagem sobre a morte de Tiago, filho de Zebedeu. Então ele conta como foi sofrida essa morte, cheia de calúnia, de difamação, injustas, né, para a situação do Tiago. E ele foi morto, até apedrejado, mas Pedro ficou inconformado. E aí ele recebe Jesus, né? Isso foi bem depois da crucificação de Jesus, foi 11 anos depois da crucificação de Jesus. E aí Pedro pede: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo, por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado, nosso sangue verte em homicídio impune, a calúnia feroz espia-nos o passo. Então ele estava realmente muito revoltado com toda aquela situação. E quando o mestre vem, né, e fala para ele: Pedro, todos eles viverão. E Pedro fica sem entender, mas e a outra pessoa que fez isso, que difamou? E Jesus sempre diz assim: eles viverão. Então tem uma parte que Jesus fala assim para Pedro, que ele chega a perguntar de Herodes, né? E Herodes, que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Mas Jesus enfatizou para ele: repito-te outra vez, que quem fere ante a lei também será ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso, e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alcançarem a dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Então, essa história, né, vem nos lembrar que a própria pessoa que fez o mal, ela vai sofrer por aquilo, porque a lei divina está dentro dela. Ela sabe que fez o mal. Talvez não de uma forma consciente naquele mesmo momento, devido ao estágio de evolução mesmo que está o espírito, ao momento daquele espírito, né? Mas quando ela retomar essa consciência, ela certamente vai sentir aquele mal que ela provocou dentro dela. Emmanuel também nos fala no livro Atenção, né? Ele fala: tolera construindo. Esse é o item que ele fala sobre isso. E ele diz assim: quanto mais violência no mundo em torno de nós, mais alta a nossa necessidade de tolerância para que se lhe reduzam os impactos destrutivos. Então não significa que
se nós vivemos em momentos aí de violência, de difamação, mais é o nosso momento de tolerar, mais é o nosso momento de amar. Existem situações que passamos no nosso dia a dia, principalmente no lar, né, com a família, situações pequenas. Às vezes você fala para uma pessoa da família que dá um conselho de que não deve fazer aquilo, mostra o seu ponto de vista, tal, e a pessoa ainda assim ela vai e faz. Mas quando ela vai e faz e tem uma consequência ruim, qual que é a nossa tendência? Né? Nós temos essa... E isso parece uma coisa natural, normal, aceita, socialmente aceita. Né? Nós dizemos assim, mas eu não te falei. Querendo ou não, isso é uma vingança. Eu até fiquei um pouco assim, chocada comigo mesma o dia que eu me dei conta disso, porque eu falei, nossa, eu faço tanto isso, então faço assim. Às vezes a gente não fala, né? Mas a gente pensa. E se você está pensando, você está vibrando, é isso o mais importante. Para o espírito é isso que conta. Então, se você mesmo dando, vamos falar aviso, mas dando a sua contribuição ali, o seu conselho, em cima da sua experiência, muitas vezes, e a outra pessoa ainda assim insiste naquele erro, a gente parar e orar. Orar para aquela pessoa, para que ela se dê conta de que é uma situação ruim para ela. E não, por outro lado, ficar dizendo, olha, bem feito, eu avisei, eu estava certa. Que no fundo é isso que a gente está pensando. E tem outras situações do nosso dia a dia, às vezes num relacionamento conjugal, que do marido ou a esposa fazem algo que o outro não gosta, aí fica sem conversar 2, 3 dias. Querendo ou não, isso é uma vingança. Né? Em vez da gente perdoar ali na hora, entender que nós também temos momentos que a gente fala sem pensar, que a gente diz coisas que não são adequadas, né? A gente guarda aquilo e fala, então agora, já que você fez isso comigo, eu não vou conversar com você. Isso é uma vingança. Então que a gente possa pensar isso no nosso dia a dia. Que horas é que eu estou querendo me vingar? Por que eu estou querendo me vingar? O que em mim está vibrando, né? Por que é o meu orgulho que está fazendo aquilo, que está me colocando naquela situação? A gente precisa lembrar sempre que essa justiça divina, ela não erra. A justiça de Deus é perfeita. Então, não é a questão de ficar também vibrando, mas ele vai, se ele não receber nessa vida, vai receber na outra, né? Às vezes tem coisas assim que a gente ouve. Não é ficar aceitando isso como uma coisa normal. É orar, porque em algum momento aquela pessoa vai se dar conta desse erro que ela está provocando e orar para que ela consiga passar por aquilo. Para que ela aprenda nessa oportunidade que ela vai ter. Que ela aprenda a se perdoar, para não provocar novamente aquela situação. E nós sabemos que muitos inimigos desencarnados, obsessores, ficam à espreita, né, à nossa espreita, com essa intenção de vingança, espíritos que ainda não despertaram para o amor,
de Deus, né? Que ainda acreditam que precisam se vingar para tirar aquele sentimento ruim de dentro deles, para tirar aquele sentimento de injustiça, que muitas vezes é com esse sentimento que eles alimentam esse desejo de vingança, né? Se sentem injustiçados, não acreditam na justiça divina. A gente sabe que existem muitos casos de obsessores que conseguem realmente chegar a provocar a morte física dos seus obsidiados, né? Tem um conto do Hilário Silva, que ele conta no livro Almas em Desfile. O conto chama Dor de Cabeça. Porque era uma pessoa chamada Sérgio que vinha com essa dor de cabeça e a mãe dele tinha ido num centro espírita, né? E chegou a perguntar por que é que ele estava com essa dor de cabeça. E ela fala para ele: meu filho, não sei o que se passa, mas soube que você está sendo seguido por um homem desencarnado, em atitudes vingadoras. Soube disso em sessão, através do nosso benfeitor espiritual, quando perguntei por sua dor de cabeça. Nada mais soube, senão que se chama Leandro. Penso tratar-se de algum inimigo de outras existências. Mas aí ele conta nesse caso que na verdade não era de outras existências, era daquela existência mesmo. Porque esse filho dela, o Sérgio, ele costumava sair com mulheres casadas. E esse Leandro descobriu, né, que a mulher dele tinha saído com ele e no final ele acabou, a situação dele, ele ficou louco depois que a mulher dele tomou um formicida e desencarnou. E por que ela tinha tomado esse formicida? Porque esse amante disse que não queria mais ficar com ela. Então ela tomou e desencarnou, e Leandro soube, ele enlouqueceu e num hospício, num colapso, quando ele estava em tratamento, ele desencarnou. Então imaginem a situação desse espírito. E ele queria se vingar de toda maneira desse Sérgio. Então, ainda naquela encarnação do Sérgio, ele o perseguiu como obsessor, né? Conforme a mãe do Sérgio alertou. Mas o Sérgio, ele só pensava assim: ah não, o Leandro está morto. E naquela noite, o Sérgio tinha voltado de um baile de carnaval, que também tinha se encontrado com uma outra mulher casada. E esperando ali para tomar o banho, ligou o gás da água para esquentar a água e ele chegou a usar lança-perfume nesse momento e o Leandro estava com ele, né? Desencarnado, lógico, mas nesse delírio ele começou a ver esse Leandro. Ele sempre ficava falando que queria pensar só nessa mulher que ele tinha se encontrado, que ia rever no outro dia, mas ele ficava só vendo esse Leandro. E ele começou a ficar, talvez sentindo também mal por causa do lança-perfume, de ter usado aquela droga. Ele começou a se sentir deixado, assim, não conseguia se movimentar. Aqui no texto ele fala até lascivo. E o que aconteceu? O gás explodiu e ele acabou desencarnando naquele momento. E muitos falavam que aquilo tinha sido um suicídio, né? Mas ele viu o Leandro nesse momento. E aquilo foi, sim, um ato de vingança. Um ato de vingança por um espírito desencarnado que tinha esse desejo por tudo que já havia acontecido ali com aquele homem. E
Então a gente imagina a que ponto pode chegar. Mas também vamos pensar nas nossas atitudes, né? Se a gente observar esse conto aí, que é uma psicografia também do Chico, do Hilário Silva, ele diz assim, o Sérgio, ele já estava de novo naquela situação de ficar com uma mulher casada, né, de ir para um baile carnavalesco e tá toda aquela excitação do baile, aquela coisa, e ainda usar o lança-perfume. Então, as nossas atitudes também nos aproximam desses espíritos que ainda estão nas trevas, né? Ainda estão com esse desejo de vingança muito forte, que tem esse objetivo, muitas vezes, com nós que estamos aqui encarnados. Mas também temos outras formas, pelo lado positivo, né, de fazermos o bem quando a pessoa nos faz o mal. Então nós temos aqui uma lição do Emmanuel, no livro Doutrina e Aplicação, que ele vai falar especificamente da vingança. Mas a vingança pelo lado positivo, assim, do que a gente pode fazer. Aí ele diz assim: retribui ao que te persegue com a prece do amor que compreende e auxilia sempre. Responde ao mal com o bem. Vinga-te das trevas, acendendo a verdadeira luz. Auxilia ao que te prejudica. Ampara ao que te abandona. Lembra-se com bondade daqueles que te esqueceram. Jesus mostrou ao mundo o tipo de esforço ideal que realmente garante o amor que regenera sem ruído. Responde à violência dos crucificadores com a graça do perdão. Por abandonado e esquecido pelos discípulos mais amados, não se esquece deles, nosso Divino Mestre, e regressa do túmulo em gloriosa ressurreição, não para reclamações e lamentos, mas sim para auxiliá-los na redenção do mundo, até o fim dos séculos. Então, meus amigos, muito nós temos a aprender ainda, a evoluir nessa questão da vingança, pensando hoje nas pequenas coisas, né? Mas em momentos que a gente ainda sente que vem essa vontade de ver a outra pessoa passando por alguma dificuldade, passando por alguma situação que vai causar sofrimento, para para compensar o que nós sofremos com aquela pessoa, né? Isso é vingança. Então o Emmanuel também nos ajuda nesses momentos em que a gente tem esse sentimento dentro de nós. Ele fala assim: se algum propósito de vingança te penetra o espírito, nas ocasiões escuras da terra, comparece com ele à presença do Senhor, através da oração, que Jesus te ensinará a praticar em teu próprio benefício a silenciosa e celeste resposta do amor. Então nós temos esse amparo, nós temos essa ajuda, mas sempre depende de nós buscá-la. Quando a gente faz essa prece, quando a gente reconhece em nós que realmente aquele sentimento existe dentro de nós e que a gente precisa de ajuda para transformar aquele sentimento, a gente recebe essa ajuda. Quando fazemos a prece, quando nos ligamos aos espíritos benfeitores, toda essa espiritualidade amiga, eles vêm nos trazer essa calma, esse conforto e
a força para superar aquilo, para transformar aquele sentimento. Então, esse é o nosso convite no estudo de hoje. Vamos refletir sobre o nosso dia a dia, sobre as pequenas coisas, para que não façamos essa vingança no nosso dia a dia. Mas se em algumas situações essa vontade de vingança ainda estiver dentro de nós, vamos aceitar, mas com a vontade de transformar. Vamos orar, pedindo que aquilo se modifique dentro de nós. Deus está sempre com a mão estendida para nós. Basta que a gente também estenda a nossa mão por meio da prece. Então, para terminar o nosso estudo, vamos terminar também com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, como é bom pararmos esses momentos e refletirmos sobre as suas lições, buscando aplicá-las no nosso dia a dia. Nós te agradecemos por essa oportunidade do estudo e te pedimos, Senhor, que desperte nas pessoas, em todos da humanidade, esse momento de reflexão, esse momento de em prece, pedir a ajuda necessária. Gratidão, Senhor, por tudo que recebemos e que possamos a cada dia mais servir a tua causa, que possamos ajudar os nossos irmãos em sofrimento, que possamos numa conversa amiga despertar esse sentimento de amor, esse perdão em situações que nossos irmãos possam estar passando de dificuldade de perdoar. Sabemos, Senhor, que sempre que nos colocamos dispostos ao trabalho dessa causa bendita, também nós temos todos os benefícios. E a cada dia podemos nos fortalecer ainda mais. Que busquemos aplicar esses conhecimentos na nossa vida. Que assim seja.